Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de física, nesse momento fazendo uma análise dos chamados espelhos esféricos. Quando estudamos o fenômeno da reflexão da luz, observamos que existem superfícies polidas que conseguem refletir a luz de uma maneira organizada, de uma maneira regular, e por isso mesmo acabam produzindo imagens. Essas superfícies polidas nós chamamos tecnicamente de espelhos. Se essa superfície é plana, ela vai constituir um espelho plano. E os espelhos planos são muito frequentes no dia a dia das pessoas, em armários, por exemplo, de banheiros, né? Mas são também muito comuns hoje os chamados espelhos esféricos, aqueles que são formados por uma superfície polida, porém esférica. Esses espelhos esféricos, eles têm larga utilização no dia a dia. Por exemplo, os dentistas utilizam esses espelhinhos esféricos para obter imagens ampliadas, né, ter uma melhor visão ali do dente, principalmente da parte posterior dos dentes. Eles são frequentemente utilizados em entradas de garagens de prédios para que os motoristas tenham aí uma observação melhor. Enfim, os espelhos esféricos são bastante utilizados também no dia a dia. Então nós definimos espelho esférico como sendo uma superfície polida, esférica e que geralmente é obtida dessa maneira. Vamos imaginar que eu tenha uma esfera polida e essa esfera sofre um corte. Esse é o plano de corte. Desse plano de corte vai resultar essa calota que vai constituir o nosso espelho esférico propriamente. Sendo que em relação ao espelho esférico, eu posso utilizar a face interna, e aí ele é chamado de côncavo, e eu posso usar a face externa, e aí ele é chamado de convexo. Então, em relação ao espelho esférico, eu posso utilizar as suas duas faces. Normalmente eu represento o espelho como se ele tivesse de perfil. Então esse desenho aqui representa como se o espelho esférico estivesse colocado nesta posição, de perfil em relação ao observador. Eu tenho aqui o chamado eixo óptico do espelho, que é um elemento auxiliar que vai me ajudar na compreensão do processo de imagens. E sobre esse eixo nós temos alguns elementos geométricos considerados fundamentais. Eu tenho aqui o chamado centro de curvatura, que corresponde, na verdade, ao centro da esfera, da superfície que originou o espelho. Esse ponto onde o eixo intercepta o espelho e que é equidistante das suas extremidades, ele é simbolizado pela letra V, é chamado tecnicamente de vértice. E o ponto médio entre o centro e o vértice, nós chamamos de foco principal do espelho. Isso vale para a superfície côncava, onde eu uso a face interna, bem como, olha aqui, ó, eu estou usando a face externa, ela é convexa, mas da mesma maneira ela apresenta um centro, um foco principal e um vértice. Então essas duas figuras representam maneiras de simplificadamente fazermos a representação geométrica dos chamados espelhos esféricos e os seus elementos geométricos principais. Ocorre que quando a luz bate no espelho, ela reflete. E para evitar que eu tenha que fazer uma análise complexa, trabalhosa, nós vamos dar destaque aqui a alguns casos bastante particulares de reflexão. Eu tenho aqui a representação de um espelho, no caso eu estou usando a sua face côncava, eu tenho o eixo óptico do espelho e sobre o eixo, o centro, o foco e o vértice ali em destaque. O raio que eu represento pelo número 1, em verde, ele incide, observem, paralelamente ao eixo do espelho. Notem que ele bate no espelho e reflete de uma forma especial, de uma forma particular. Ele reflete exatamente na direção do foco do espelho. Então nós dizemos que todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico reflete na direção do foco principal. O número 2 faz uma inversão desse processo. O vermelho, observem, incide na direção do foco. Evidentemente que quando bater no espelho vai refletir paralelamente ao seu eixo óptico. E o terceiro, em azul, que nós fazemos aqui,
ele tem como particularidade o fato de estar na direção do centro de curvatura do espelho. Ele bate no espelho e reflete de volta sobre ele mesmo. Porque se ele está na direção do centro, na direção do raio, ele é perpendicular à curva. E se ele é perpendicular à curva, ele vai refletir sobre ele mesmo. Então esses casos são considerados por nós como casos particulares. Raio paralelo ao eixo, refletindo na direção do foco, raio na direção do foco, refletindo paralelo ao eixo, e raio na direção do centro de curvatura, refletindo sobre ele mesmo. Esses casos que valem para os espelhos côncavos, como vimos na figura anterior, também valem para os espelhos convexos. Notem, esse aqui, ó, se eu fizer o prolongamento, ele tem a direção do centro. Ele bateu no espelho, refletiu sobre ele mesmo. Este aqui, ele incide na direção do foco do espelho. Olha lá, bateu no espelho, refletiu paralelamente ao eixo. E o terceiro caso que foi colocado ali, um caso que tanto vale para a face côncava quanto para a face convexa, é o raio que incide no vértice do espelho. Ele reflete de uma forma simétrica em relação ao eixo. Olha lá, incidiu no vértice, refletiu de maneira simétrica. É importante que tenhamos noção desse processo de reflexão da luz nos espelhos para podermos compreender de que maneira esses espelhos produzem imagens. Porque, na verdade, o principal objetivo dos espelhos qual é? Produzir imagens. Os espelhos planos nos dão um único tipo de imagem. Qual é o único tipo de imagem que o espelho plano me dá? Ele me dá uma imagem normalmente virtual, porque eu uso objetos reais, então ele me dá uma imagem virtual, direita, ele não inverte a imagem, ela tem tamanho igual ao do objeto e se forma numa posição simétrica. Já o espelho esférico pode me dar uma variedade muito grande de imagem. Ele pode aumentar, ele pode reduzir, ele pode inverter a imagem. Então, com essa noção do comportamento da luz, nós podemos passar a um processo de construção gráfica das imagens. E a partir dessa construção gráfica, fazermos uma avaliação. Nesse primeiro desenho, eu estou usando aqui um espelho côncavo, um objeto representado por uma vela acesa colocado diante do espelho. A luz vai do objeto ao espelho. Observem, eu utilizo um raio paralelo ao eixo que reflete na direção do foco. Utilizo um raio na direção do vértice, que reflete de maneira simétrica. No encontro dos raios, eu tenho a formação da imagem daquele objeto. E as imagens aqui formadas, que características apresentam? Observem, eu não precisei prolongar os raios de luz. Os raios naturalmente se encontraram aqui neste ponto. Eu digo que ela é uma imagem real, eu digo que ela é real. Toda imagem real se forma de maneira invertida em relação ao objeto. Notem, o objeto para cima, ela ficou voltada para baixo. E com relação ao tamanho, eu observo nitidamente que ela é menor do que o objeto. Chama atenção para o fato de que se eu olhar para cá, eu normalmente não vejo essa imagem aqui. Eu normalmente vejo essa imagem projetada lá no próprio espelho. Para vê-la aqui, seria necessário colocar um anteparo, alguma coisa em que ela pudesse se projetar e eu pudesse então vê-la. Eu normalmente veria a imagem projetada lá no próprio espelho, real, invertida e menor. Notem que eu coloquei esse objeto numa posição anterior ao centro de curvatura. A distância desse objeto ao espelho é maior do que a medida do raio desse espelho. Na figura seguinte, eu já coloco o objeto, prestem atenção lá, mais próximo do espelho, exatamente sobre o centro de curvatura. E com o emprego dos raios, eu obtive uma imagem aqui. E quais são as características da imagem produzida nessa posição? Ela é real, os raios se encontraram, não precisei prolongar, ela é invertida em relação ao objeto e tem o mesmo tamanho que ele, nem aumentou, nem diminuiu. Na figura seguinte, eu coloquei o objeto mais próximo ainda do espelho, agora entre o centro e o foco, e a imagem veio mais para cá. Ela continua real, os raios continuam se encontrando, invertida, agora maior do que o objeto. Então, quando o objeto estava longe,
a imagem era real, invertida, menor. Eu fui gradativamente aproximando o objeto do espelho, a imagem veio se afastando do espelho e aumentando de tamanho. Até que, quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, olha lá, a imagem mudou as suas características. A luz paralela refletiu na direção do foco, a luz que veio no vértice refletiu de maneira assimétrica, só que agora os raios não se encontram. Como eles não se encontram, eu preciso prolongá-los. E imagem formada por prolongamentos eu chamo de imagem virtual. E virtual, olhem lá, é direita. Só que esta tem a característica de estar aumentada em relação ao objeto. Então ela é virtual, direita e maior. Este caso de imagem é um caso bastante utilizado nos dias no dia a dia, principalmente por aquelas pessoas que fazem uso de espelhos esféricos para maquiagem, por exemplo, em que elas veem o seu rosto aumentado. Na verdade, essa pessoa está fazendo uso de um espelho côncavo e ela está posicionada dessa maneira, entre o foco e o vértice do espelho. Daí obtendo uma imagem virtual, direita e aumentada do seu rosto. Agora, aqui nesta outra fotografia que nós conseguimos obter, nós temos um objeto colocado diante do espelho côncavo e aparece a imagem dele lá, conforme disse, projetada no espelho. Olha lá, real, invertida, menor do que o objeto. Eu aqui ainda tenho uma imagem real invertida, porém agora já de tamanho igual, significa que ele está no centro de curvatura. Aqui ela já aparece bem aumentada em relação ao objeto, ela já quase não aparece inteira, aparece apenas ali a extremidade. E o caso em que o objeto é colocado entre o foco e o vértice, a imagem é virtual e também aumentada em relação ao objeto. Então essas são fotografias produzidas em laboratórios de objetos colocados diante do espelho nas mais variadas posições. Aqui eu coloquei separadamente esse que é um caso especial e que, via de regra, aí, é abordado em provas do Enem. Eu tenho aqui, por exemplo, antenas parabólicas. Observem que elas se apresentam voltadas para o satélite. O satélite se constitui num emissor de ondas, não são na verdade ondas luminosas, mas ele emite ondas eletromagnéticas, tal qual a luz, e como ele está muito distante, essa vinda das ondas se dá de uma forma praticamente paralela ao eixo do espelho. Esses raios paralelos incidindo aqui sobre o espelho, vamos lá, representando assim, ó, batem na superfície e refletem em direção ao foco. Na verdade, esses raios acabam por se concentrar naquela região. E exatamente ali naquela região eu tenho o receptor dessas ondas. Então, o grande objetivo, na verdade, desse espelho côncavo imenso utilizado aqui é concentrar esse conjunto de sinais que estão vindo do satélite num único ponto. E melhorar, evidentemente, melhorar acentuadamente a qualidade da recepção. A antena parabólica que você utiliza na sua casa faz exatamente esse papel. Aquela segunda peça que existe ali é o receptor que deve ser colocado exatamente no foco do espelho, que é o ponto para onde os raios que refletem no espelho convergem. Já aqui eu tenho um sistema bastante interessante de produção de energia elétrica. Nós utilizamos em algumas regiões espelhos esféricos imensos, voltados para o Sol, e exatamente no plano focal do espelho passa uma tubulação onde normalmente contém água. Esses espelhos, estando voltados para o Sol, refletem a luz convergindo exatamente para esse cano onde a água passa. A luz solar se concentrando ali aquece a água intensamente, essa água acaba por virar vapor e esse vapor sob pressão é usado para acionar as turbinas de usinas geradoras de eletricidade. Então eu tenho aí o que nós chamamos de uma usina termosolar.
onde eu vou utilizar o calor do sol concentrado ali sobre a água para produzir vapor e deste vapor obter energia elétrica. Se trata, portanto, de uma opção bastante interessante de aproveitamento dessa energia proveniente do sol. Agora aqui eu tenho a representação das imagens nos espelhos convexos. Notem que eu agora vou usar aqui a face externa do espelho. Colocando o objeto diante do espelho, eu faço um raio incidir sobre o vértice, ele reflete de forma simétrica. Um raio incide paralelo ao eixo, reflete na direção do foco. Os raios refletidos são esse e esse aqui. Como não se encontram, mais uma vez os prolongo e obtenho a imagem lá dentro do espelho. Imagem formada por prolongamentos, eu digo que ela é virtual, direita e nitidamente menor do que o objeto. Virtual, direito e menor. Então o espelho convexo só me dá um tipo de imagem. Se eu afastar mais o objeto, se eu aproximar mais, não vai modificar. A imagem terá sempre essas características. Portanto, caro amigo, note que espelho plano só me dá um tipo de imagem. Qual é o tipo de imagem que o espelho plano normalmente me dá? Virtual, direita, igual. Espelho convexo só me dá um tipo de imagem. Qual é o tipo de imagem que ele me dá? Virtual, direita e menor. Quem pode ampliar, quem pode inverter é o espelho côncavo. Então, se eu tenho como finalidade produzir imagem aumentada, eu quero ver o meu rosto aumentado para fazer lá uma maquiagem, um processo qualquer, eu vou fazer uso de um espelho côncavo, não tenho dúvida. É o único tipo de espelho que amplia. O plano me dá igual e o convexo diminui. O convexo, pelo fato de espalhar a luz, acaba sim proporcionando ao observador um campo visual bastante amplo. Por essa razão, eles são largamente utilizados, conforme falei aqui no início, em entradas de garagem, onde o observador tem uma ampla visão da região, né, por onde ele vai circular. São usados em supermercados, por exemplo, em posições altas, né, no auxílio da observação da movimentação de pessoas no interior. É utilizado em automóveis como espelho convexo para melhorar o campo de visão para o motorista. Enfim, é um espelho que tem também larga utilização na prática. Mas tudo isso que nós conseguimos fazer com raios luminosos, nós conseguimos fazer também com números. Quer dizer, é perfeitamente possível que eu obtenha de forma analítica as imagens produzidas para os espelhos. E para isso, nós vamos fazer uso da chamada equação de Gauss, que tem este formato: 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E que na nossa linguagem simbólica, esse F representa, deixa eu sair da frente aqui, ó, a distância focal do espelho, sendo que precisamos seguir uma convenção para fazer uso da chamada equação de Gauss. Ao substituir o valor de F da distância focal do espelho, esse valor virá acompanhado de um sinal positivo se ele for côncavo ou de um sinal negativo se ele for convexo. Então, se o problema fala que eu disponho de um espelho côncavo de distância focal 40 centímetros, vou colocar aqui mais 40. Um espelho convexo de distância focal 30 centímetros, vou colocar aqui menos 30. Então, cabe a você colocar o sinal na hora de fazer uso da equação. Ainda na linguagem simbólica, o P representa a distância do objeto ao espelho. E o P' é a distância da imagem ao espelho. Normalmente nós vamos trabalhar aqui com objetos reais. Uma pessoa, por exemplo, colocada diante de um espelho. Então, a medida do P, para nós, terá sempre sinal positivo. Mas a imagem, essa poderá ser real ou virtual. Então, a medida do P' também terá um sinal positivo para a imagem real, negativo para a imagem virtual. Eu desenvolvi o cálculo da equação de Gauss. Eu quero determinar a que distância uma determinada imagem vai se formar. E descubro, como resultado final, que P' é igual a menos 30 centímetros. Este menos
deve ser interpretado por mim de que forma? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que essa imagem é virtual. E aí, automaticamente, eu já faço logo uma outra inferência. Se ela é virtual, ela é direita, porque toda virtual é direita. E se ela é maior, menor ou igual ao objeto? Aí eu preciso fazer uso de uma outra relação, que nós chamamos de ampliação linear. O objetivo da ampliação linear é estabelecer uma comparação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. E comparar imagem com objeto equivale a comparar, sim, os valores de P' e de P. Se P' é maior que P, a imagem é maior do que o objeto. Se P' é igual a P, a imagem é igual ao objeto. E assim por diante. Esse menos que aparece nessa expressão é fruto. Vamos pegar aqui um desenhozinho aí de uma imagem. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um objeto colocado diante do espelho e a sua imagem. Observem que o objeto e esse raio verde acabam por determinar aqui um triângulo, retângulo. A imagem e esse raio verde, ó, também determinam um outro triângulo. Esses triângulos são semelhantes. O que, na verdade, nós fizemos foi escrever uma relação de semelhança, dizendo assim, ó, I está para O, assim como P', que é essa medida aqui, ó, a distância da imagem ao espelho, está para essa aqui, ó, P. Tá? Como um está para cima, o outro está para baixo, apareceu, então, a relação escrita de maneira com esse sinal negativo aqui, ó. I está para O, assim como P' está para P. Então, a partir da comparação entre os valores de P' e P, nós fazemos, na verdade, uma comparação entre tamanhos da imagem e do objeto. Com essa análise, nós completamos a discussão teórica sobre os espelhos esféricos. Evidentemente que num próximo encontro, numa próxima oportunidade, vamos fazer aplicações de situações em que essas equações serão utilizadas para que nós possamos, então, dar uma plena compreensão a essa nossa discussão. Nesse momento eu agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.